Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Kokou no Hito, possivelmente o melhor mangá que eu li esse ano, e uma das melhores surpresas que eu tive em 2021. Sempre que o mangá de esporte é recomendado para a gente, é comum esperar rivalidades entre melhores amigos, vários torneios, companheirismo, amizade e aquela grande energia que tipicamente existe em mangás desse gênero. E era isso que eu esperava encontrar em Kokou no Hito, que inclusive teve um início que me fez acreditar que esse mangá seguiria o rumo clássico que a maioria dos mangás de esporte segue. Agora, antes de falarmos mais dos aspectos fundamentais dessa história, eu, como sempre, irei falar um pouco da proposta do mangá. Mori é um garoto que não se abre para ninguém e prefere estar sempre sozinho. Em seu primeiro dia de aula na nova escola, um dos estudantes da sala dele, que faz parte do clube de escalada, implica com Mori e diz que se ele escalar a lateral da escola, ele não vai mais ser incomodado. Mori aceita a proposta e todos na escola ficam surpreendidos com o talento nato que ele tem para escalar. Depois desse acontecimento, o capitão do clube de escalada se interessa bastante nele e o incentiva a entrar cada vez mais no mundo da escalada. Com isso, muitos de vocês já devem estar pensando que esse mangá vai ser um típico mangá de esporte, e os primeiros 30 capítulos reforçam esse pensamento. Nos primeiros capítulos, temos muitas coisas que nos lembram de outros mangás de esporte. O Mori tem um rival chamado Miyamoto, que é bem esquentado e que serve como um apoio psicológico para o Mori. Nós também temos o capitão do clube de escalada, que serve como uma figura gentil e responsável para o protagonista. Temos também um torneio onde os rivais se enfrentam. Temos todo esse conjunto de aspectos que existem em outros mangás de esporte. Porém, a história começa a tomar um rumo mais maduro por volta do capítulo 40, onde o mangá começa a ficar cada vez mais interessante. O Mori, que é um personagem muito comum em mangás, sendo bem calado, sombrio, fica cada vez mais humano, junto com a história que se aproxima bastante da nossa realidade. O que poderia ser uma história clichê, cheia de diferentes torneios onde o protagonista reforça a amizade com seus amigos, na verdade segue o caminho mais realista, contando a história de um jovem adulto que tem problemas sociais, problemas financeiros, problemas em sua vida. E uma das formas de lidar com esses problemas é ir para as montanhas, para o mundo de cima, as terras sagradas pouco ou jamais tocadas por ninguém, lugares onde ele pode se sentir vivo e sozinho. Em todo o mangá, nós acompanhamos a dificuldade que o Mori tem para viver em sociedade, sendo alguém mal ajustado. Ele é constantemente desprezado por seus colegas trabalhadores, e sempre que ele quer falar alguma coisa em protesto, ele não fala, ele não consegue pôr em prática. Mori é um grande escalador. Quando ele está escalando, ele quer ser um com a montanha, mas as suas habilidades e feitos no mundo das montanhas não o definem por completo. Mesmo que ele ame as montanhas, ele ainda é um adulto cheio de problemas que precisam ser resolvidos, no mundo de baixo, que é como ele se refere à sociedade. Mori é um protagonista verdadeiramente complexo, possuindo seus momentos de vulnerabilidade, não sendo alguém infalível, sendo alguém que está se esforçando ao máximo para viver do jeito que ele quer, da forma que ele se sente mais feliz. Inclusive, às vezes ele nem sabe exatamente o que ele quer, entrando em conflito com ele mesmo, na hora de decidir o que é importante para ele. O crescimento desse personagem é notável, e até o fim do mangá, eu tenho certeza que você vai entendê-lo, e até mesmo vai se identificar com ele em vários momentos. Eu vi que algumas pessoas usam esse mangá como fonte de motivação, e eu entendo completamente, porque o esforço que o Mori faz é claro como o dia, todo o trabalho e sofrimento que ele precisa passar para alcançar aquilo que ele deseja alcançar, fica à mostra para que todos os leitores vejam. O fato do mundo desse mangá ser bastante realista contribui para que o leitor fique imerso na história e se sinta no lugar do protagonista. O mundo de Kokou no Hito é tão realista que dói. Aqui vocês verão mais daquilo que vocês já veem na vida de vocês: dor, esforço, dificuldades, trabalho, traições, desapontamento e etc. Nesse mangá, os amigos do protagonista são pessoas realmente falhas. Houve vários momentos durante a minha leitura onde eu fiquei mal pelos amigos do Mori e pelo próprio Mori. Nem sempre um amigo ou colega se dá bem na vida, e o Mori vê isso várias vezes. Nesse mangá não existe aquela clássica redenção dos amigos do protagonista, após eles terem feito algo que é verdadeiramente baixo. Algumas pessoas escolhem uma rota para viver, e mesmo que essas pessoas saibam que essa é uma rota ruim, eles ainda assim vão continuar nela. Você verá, em vários momentos, como o Mori se sente em relação aos seus amigos, no futuro. O autor sabe como mostrar as emoções do protagonista. A história do mangá é cristalina na maior parte do tempo, você entenderá o que está acontecendo dentro da mente dos personagens. As partes mais difíceis de interpretar são aquelas onde o autor usa metáforas visuais, mas isso não é ruim, as metáforas são ótimas, e se você usa o que aprendeu durante a sua leitura, você será completamente capaz de compreender o que elas significam. Uma coisa que vale ser mencionada é que essas metáforas visuais me lembraram bastante de Oyasumi Pum Pum, que é outro mangá excelente que eu recomendo sem nenhuma hesitação. O autor de Kokou no Hito consegue apresentar essas metáforas, esses simbolismos com excelência.
Na verdade, a arte desse mangá, em geral, é excelente. Existem tantos painéis bonitos, existem tantos bons momentos que são ainda mais impactantes por causa da forma como o autor desenha, que você não tem como sair insatisfeito com o que você está vendo. Pessoas como eu, que nunca desenharam de forma profissional, ainda conseguem identificar uma arte de qualidade. Existe isso nos traços do autor, que provoca essa ótima experiência visual nos leitores. O ambiente é bem desenhado, os personagens também são muito bem feitos, e os equipamentos de escalada são extremamente detalhados. E por falar nisso, vamos passar para as escaladas. O mangá, apesar de tudo que eu falei, não se entrega por completo para o caminho do drama e do psicológico. Vai existir, em grande quantidade, os momentos com mais movimento, os momentos onde o nosso protagonista escala as montanhas mais altas e perigosas do mundo. O autor conseguiu combinar o lado mais dramático, mais psicológico da obra com as escaladas de uma forma espetacular. Eu não me senti sobrecarregado ou entediado por nenhum dos dois lados. O autor, principalmente depois do capítulo 40, vai lembrar o leitor dos problemas que o Mori enfrenta na sociedade, no mundo de baixo, mesmo enquanto Mori escala. E eu achei isso bom, porque faz sentido considerando esse personagem incrível que é o Mori. Não importa o quanto ele ame as montanhas, ainda assim vai existir um monte de conflitos no seu interior, que precisam ser resolvidos. E eu gostei bastante disso, acho que o autor acertou completamente na hora de combinar esses dois, digamos, mundos. No caso, usando os termos do próprio mangá, o mundo de baixo e o mundo de cima. As escaladas são épicas, os esforços que esses indivíduos passam, a habilidade desses profissionais, as dificuldades encontradas nesses ambientes contribuem muito para a experiência do leitor. Eu nunca me interessei por montanhismo, mas depois de ler Kokou no Hito, eu passei a gostar bastante desse esporte, e inclusive a admirar as pessoas que escolhem escalar lugares tão perigosos para os seres humanos. Quanto mais alto na montanha, mais difícil fica. Você sabe que um mangá de esporte ganhou você no momento em que você passa a gostar do esporte tratado no mangá. Jamais em toda a minha vida eu pensei em escalar ou fazer algo similar. Mas agora que eu terminei esse mangá, eu sinto uma grande vontade de tentar entrar no mundo das escaladas. Tudo o que você vai experienciar nessa história realmente vai colocar você para refletir sobre um monte de coisas. As escaladas vão fazer você pensar em como os seres humanos conseguem ser incríveis e excepcionais. É realmente incrível para mim como existem pessoas que conseguem chegar ao topo de montanhas com altitudes de 8.000 metros, onde o ser humano começa a entrar nesse estado de quase morte cerebral. Reflexão não vai faltar durante a leitura dessa obra. Se você é uma pessoa que gosta desse tipo de coisa, então esse mangá vai ser um prato cheio para você. Eu recomendo esse mangá a todos vocês que desejam ter uma experiência espetacular. Se o que eu falei da obra te agrada, então não perca mais tempo e vá ler esse mangá imediatamente. E agora, tá na hora de estrear a primeira nota 10 do canal. Isso mesmo, a nota que eu dou para Kokou no Hito é 10. Existem sim outras obras que eu já li que também são nota 10, mas que eu ainda não trouxe no canal. Então, a primeira nota 10 fica com Kokou no Hito, ok? E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Kokou no Hito, ok?